Diga uma palavra de amor a Jesus nessa noite. Pai, Tu és bom, Senhor. Em todo tempo o Senhor é bom, Pai. Nós Te agradecemos pela Tua misericórdia, porque o Senhor foi misericordioso conosco. O Senhor é misericordioso conosco. Nós só estamos aqui, Senhor. Só estamos aqui porque o Senhor é misericordioso. Obrigado por nos permitir, Senhor, por nos permitir estar na Tua casa. Como é um privilégio estar na Tua casa, Pai, Te adorando, Te louvando, ouvindo a Tua palavra, buscando, Senhor, das Tuas verdades. Espírito Santo, nós Te damos liberdade nessa noite para tratar no nosso coração, para tratar no âmago da nossa alma, para tratar os nossos sentimentos, pensamentos e emoções. Você tem liberdade, Jesus. Você tem liberdade sobre o meu coração, sobre a minha vida. Feche os teus olhos, põe a sua mão no seu coração e fala para Jesus: Senhor, fala comigo hoje. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero receber de Ti uma direção nessa noite para a minha vida, porque eu entendi que a Tua vontade tem que ser estabelecida, Senhor. Eu só preciso entendê-la, eu só preciso compreendê-la. Toca, Senhor, na minha mente, me dá compreensão, me dá raciocínio lógico, Senhor. Alinha a inteligência com a inteligência do céu, Pai. Nós queremos entender os Teus propósitos, a Tua vontade, as Tuas verdades em nossas vidas. Nós Te damos liberdade, Espírito Santo. Fala comigo nessa noite, Pai. Fique à vontade, Jesus. Levante a sua mão agora. Diga assim: fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade, Espírito Santo. Nós Te damos liberdade nessa noite. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Paz do Senhor Jesus, amém. Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Glória a Deus. Deus vai falar com você hoje, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Essa semana eu passei a semana estudando essa palavra, buscando conhecimento. E eu vou dizer algo a vocês aqui. O que eu vou pregar para vocês nessa noite é um desafio para mim também. Deus me pegou nessa palavra. Amém? Eu também preciso exercer aqui muitas coisas que eu vou dizer nessa noite. Amém? Eu não quero nenhum sentimento de hipocrisia dentro de mim, e muito menos o que eu possa aparentar esse sentimento de hipocrisia. Mas eu quero ser transparente e dizer a vocês que essas verdades que eu vou ministrar ao seu coração nessa noite, elas foram um confronto de Deus para a minha realidade. E eu acredito que ninguém vai escapar aqui, irmãos. Ninguém. Olha o teu irmão do seu lado e fala para ele: você não escapa. Amém? Deus vai pegar você aqui. Eu quero falar sobre ansiedade versus domínio próprio. Amém? Lucas 12, versículo 18. Se você não tem uma Bíblia, alguém que está aí do seu lado aí, irmão, dá uma olhada, ver se tem alguém sem Bíblia aí. Compartilha. Em nome de Jesus. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo 18 em diante. Jesus disse assim: e farei isto. Ele está contando uma parábola. Eu vou começar a ler do meio da parábola, porque o que nos interessa aqui está daqui para baixo. Diz assim o versículo 18: e disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Vou repetir. Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos, portanto, vos digo, não estejais ansiosos pelas vossas vidas, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre as vestes.
Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que não semeiam, não cegam, não têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vocês, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam. Eu digo ainda que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, amanhã lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam essas coisas, mas o Pai sabe o que vocês precisam. Buscai antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Até aí, pode sentar, fique à vontade, aperta o cinto. Aleluia. Eu preciso da sua atenção assim no máximo, para você compreender. Hoje é um daqueles dias assim que tem que pensar para entender. Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre ansiedade e o domínio próprio. Eu sei que todos nós somos acometidos de ansiedade, principalmente no sistema em que nós estamos vivendo hoje no mundo. O reino de Deus, ele sempre foi o plano original da criação. Quando Deus criou o homem, Deus o criou para o seu reino. E o homem se desconectou do Criador por causa do pecado. A desconexão do homem a Deus foi por causa do pecado. Isaías diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você já conhece a história de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso de Deus, não por causa do paraíso, mas por causa da árvore da vida que ali estava. Deus colocou o homem para fora do paraíso, e eles perderam a intimidade, a ligação que havia com Deus. E assim a humanidade se multiplicou de uma forma desconectada do Criador. E Deus que criou o homem com uma capacidade incrível, uma capacidade de pensar, uma capacidade de criar coisas, uma capacidade de se desenvolver. E é só você olhar para a tecnologia nos dias de hoje, você vai perceber que o homem está evoluindo a cada dia no pensamento, na evolução da criação da ciência, na criação da tecnologia, e em todas as esferas nós percebemos o avanço e a capacidade do homem de avançar quanto ao conhecimento de todas as coisas. Mas Deus criou esse homem com essa capacidade, e saudável, ele só é saudável conectado em Deus. Desconectado de Deus, não há saúde na vida do homem, por mais que ele tenha toda essa capacidade. Toda a capacidade poderosa do homem que foi dada ao Criador, ela é exercida na vida do homem de forma descontrolada, por causa da separação do homem com Deus. O homem tem a capacidade, ele tem a ciência, ele tem o conhecimento, ele cria, ele constrói, mas ele constrói de uma forma descontrolada, porque ele está desconectado da sua raiz original, que é Deus. Então nasce as angústias, nasce as pressões emocionais, nasce o medo, nasce a insegurança, nasce a ansiedade. Irmãos, é um descontrole de uma capacidade poderosa mal utilizada. Esses sintomas existem na vida do homem por causa da capacidade que ele tem, só que está descontrolada. Então ela é uma capacidade mal utilizada. Se você sentar com grandes mentes, grandes pensadores, criadores, a grande maioria dessas pessoas tiveram crises emocionais, tiveram pressões na alma, sentiram insegurança, medo. Muita gente se perdeu porque não soube administrar a si mesmo. O homem não tem gestão de si mesmo.
O homem não tem capacidade de gerir a própria vida porque ele está desconectado do Criador. Então a mente humana desconectada do Criador é como um computador online 24 horas, só que sem antivírus. E o que acontece? Ele é atacado por informações que ele não tem a capacidade de conter ou de absorver. Então bombardeiam a sua memória RAM, e o homem não consegue responder de forma clara todo o conhecimento que está à sua volta. Nós estamos vivendo hoje em uma sociedade de excessos. Somos bombardeados por informações que nós não conseguimos absorver. Somos cobrados, somos pressionados e tornamos-nos reféns da nossa própria mente. E a situação, irmãos, ela alterou o ritmo da construção de pensamento na vida do homem. Então o homem já não consegue pensar de forma saudável. Isso vem gerando sérias consequências para a saúde emocional. As pessoas perdem o prazer de viver. As pessoas perdem a inteligência. As pessoas perdem a arte da criatividade. E foi criado e nasceu para exercer isso. Mas está perdendo essa capacidade. Porque pensa demais. Pensar é muito bom, mas pensar excessivamente é uma bomba contra si mesmo. Você está se autodestruindo. Alguns na medicina chamam isso de hiperatividade, ou de déficit de atenção. Mas na verdade tudo isso é sintoma de um homem desconectado de Deus, que não tem capacidade nem gestão de si mesmo, que não tem autocontrole. Por quê? Porque está desconectado do Criador, da sua raiz, e ele tem uma capacidade que ele não tem controle dentro dessa capacidade, e isso tem gerado confusão dentro do seu próprio interior, da sua mente. Os seus pensamentos criam memórias, que geram sentimentos, que geram emoções, mas que ele não tem capacidade nenhuma de digerir ou de administrar tudo isso. O que é ansiedade? Alguém aqui sofre por antecipação? Você tem alguma coisa para resolver e você fica, eu tenho que resolver amanhã, tenho que fazer não sei o quê. Puxa, aí você fica aquela ansiedade, não chega aquele dia, não chega aquele momento, e aí você fica contando as horas. Quem já tem esse sentimento às vezes? Isso é ansiedade. Alguém aqui acorda cansado? Deixa eu ver, quem acorda cansado às vezes? Por que acorda cansado se dormiu? O corpo não descansou? O corpo descansou, mas a mente não descansou. A mente continua trabalhando. Por quê? Porque você está com ansiedade. Quem não suporta trabalhar com outras pessoas que são lentas, gente muito devagar, você não tem paciência. Quanta gente. O problema é que você é que é acelerado demais. Você é muito acelerado, ansioso. Quem tem dores de cabeça, dores musculares, do nada você fala, por que eu estou com dor de cabeça, dor muscular? Por quê? Porque sua mente não descansa, sua mente não para, e o seu corpo sente, você tem ansiedade. Quem esquece das coisas com facilidade? São sintomas de ansiedade. Irmão, se você respondeu que sim, é bem provável que você sofra de ansiedade. Dr. Augusto Cury, ele chama de a síndrome do pensamento acelerado. Diz que é o novo mal do século. Está à frente da depressão. A depressão hoje atinge 20% da população no mundo. A ansiedade atinge 80% da população no mundo, contando crianças, adolescentes, adultos, sofrem de ansiedade. E quanto mais informação, mais descontrole no processamento das informações. As informações que deveriam ser saudáveis, elas se transformam numa bomba para você mesmo. E o homem está se automutilando, ele está se matando com a própria mente. Hoje nós estamos presenciando o assassinato coletivo da infância.
Na minha época, na minha infância, você vê que eu não sou tão novo assim. A gente brincava de bolinha de gude. Na minha época era jogar peão, irmão. Queria quebrar o outro peão da roda. A gente jogava peão. Quem sabe que sabe que eu estou falando. Na minha época era carrinho de rolemã. Irmão, quem nunca passou com carrinho de rolemã no dedo? Era saudável, era pega-pega, eram esportes, a gente não ficava enclausulado dentro de casa. Hoje nós estamos presenciando o assassinato da infância. Por quê? Por causa do excesso de estímulos. Presentes a todo momento. Você sabia, pai, que você está matando seu filho dando presente para ele toda hora? Estamos dando acesso ilimitado aos filhos, aos smartphones, às redes sociais, à televisão, aos videogames. E com isso nós estamos assassinando a área emocional, a área psicológica dos nossos filhos. Eles estão perdendo as habilidades socioemocionais mais importantes, que é construído da infância, da adolescência até a fase adulta. E eles estão perdendo, por quê? Porque ficam o dia inteiro no videogame, o dia inteiro no celular, o dia inteiro nos joguinhos, não se relaciona com o mundo, não participa do belo da vida, das coisas da vida. Eles não estão aprendendo a se colocar no lugar do outro. Não, eles pensam em si mesmo. Eles não pensam antes de agir. Não aprenderam a expor opinião, eles impõem, eu quero e pronto. Eles não expõem opiniões, eles impõem opiniões. Eles não estão aprendendo a arte de agradecer. Muito obrigado. Não, você tem mesmo é que me dar, porque eu aprendi a vida inteira que tem que me dar. E está me dando, enquanto está me dando, eu estou aprendendo a receber. Sabe como que eles reagem à vida? Bateu, levou. Porque não aprendeu o que é servir, o que é se submeter. O altruísmo, a generosidade não existe nos nossos filhos. Porque nós estamos permitindo tudo isso. Nunca tivemos uma geração tão triste e tão depressiva como nos dias que nós estamos vendo hoje. Porque essa geração precisa de estímulos para sentir prazer. E qual que é o resultado? Pessoas intolerantes e superficiais. O índice de suicídio aumenta, e principalmente no meio e tem aumentado no meio da adolescência. Adolescentes se suicidando, matando e se matando. E a família que precisa aprender que o consumo não faz ninguém feliz. Eu vou dar tudo para o meu filho, porque um dia tem pais que nunca tiveram nada na vida, e quando tem, ele diz, eu vou dar tudo que eu não tive. E tudo que você está dando para o seu filho, que você não teve, e você não sabia, mas o que você não teve guardou seu coração, o que você não teve fez de você uma pessoa melhor, o que você não teve foi importante para formar a pessoa que você é, mas tudo que você está dando para o seu filho que você não teve, está matando seu filho e vai tornar ele uma pessoa pior do que você. As crianças precisam de estímulos lentos. Rede social, internet, videogame são estímulos muito rápidos. E elas não conseguem processar. Estão perdendo a capacidade socioemocional. O que é um estímulo lento? Ela precisa ter contato com a natureza. Precisa aprender pintura. Aprender a tocar instrumento. Praticar esporte. Isso são estímulos lentos. Os pais precisam ter diálogo com os filhos. Precisam falar para os filhos das suas lágrimas, das suas dores, dos seus fracassos, das suas dificuldades. Em vez disso, não, os pais deixam os filhos o dia inteiro no tablet ou no smartphone, porque hoje nós também estamos vivendo numa geração onde, além do marido ter que trabalhar, a esposa também tem que trabalhar. Por quê? Porque a mulher alcançou esse espaço de liberdade, onde ela também tem independência e inclusive está alcançando um lugar no mercado de trabalho muito maior do que os homens. Então hoje os dois trabalham, o homem e a mulher.
E aí quando eles chegam em casa, estão cansados, eles não querem dar atenção para os filhos. Eles não querem ouvir os filhos. E o que eles fazem? Dá o celular, dá o videogame, dá alguma coisa na mão dele, porque pelo menos o moleque fica quieto, não enche o saco, não amola, não fica falando. Só dão produtos aos seus filhos. E são incapazes de transmitir a sua história para os seus filhos. E vão transformando os seus filhos em seres humanos consumistas. É preciso sentar com os filhos e dizer: filho, eu fracassei um dia, eu passei por dores, eu fui rejeitado. Filhos, houve momento na minha vida que eu também chorei, que eu também perdi. Contar as suas dores, os seus fracassos, suas dificuldades fazem com que o mundo dos pais se cruzem com o mundo dos filhos. E o que isso acontece? Acontece que geram arquivos saudáveis na mente dos filhos. E eles aprendem a reagir na vida através das experiências dos pais. Uma coisa que aconteceu comigo na infância, que eu me lembro, que ficou marcado na minha memória RAM, é que quando eu tinha na faixa de 8 anos de idade, mais ou menos, eu estava no mercado com meu pai, com minha mãe, com a família, e eu coloquei um chocolate no bolso. E meu pai só viu o chocolate no meu bolso quando eu estava em casa. Então meu pai sentou comigo, muito bravo, ele falou muita coisa para mim, que eu não preciso pegar, que é só falar e pedir, que era errado, que não se faz, que Deus não gosta e coisa e tal. Mas o que mais marcou na minha vida foi que meu pai compartilhou a experiência dele. Ele disse para mim assim: filho, quando eu tinha a sua idade, eu e o meu pai, que era o meu avô, estávamos na feira, e eu subi na carroceria de um caminhão e peguei uma laranja, e o seu avô viu eu fazendo isso. Quando chegou em casa, o seu avô me deu uma surra, ele me bateu com a correia que arrancou sangue de mim. E meu pai disse assim: mas isso construiu em mim um caráter. Meu pai contou a experiência dele: eu não vou te bater, não vou fazer isso. Mas ele contou a sua história, e isso marcou na minha vida. Marcou no meu coração, porque as memórias dos pais, compartilhada com os filhos, elas são capazes de transferir experiências e construir neles a capacidade de caráter. Nós precisamos fazer isso. Por isso Provérbios 22:6 diz: educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer ele não se desviará do Senhor. Mas diz: educa as crianças, educa os seus filhos. Já estava escrito nos mandamentos, em Deuteronômio 6:6, diz assim: essas palavras vos ordeno hoje, e elas estarão no seu coração, e ensinarás os teus filhos. Eu vou repetir: ensinarás os teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, e ensinarás os teus filhos na mesa, sentado, andando, levantando, em todo momento. Nós temos uma incumbência, uma responsabilidade de ensinar os filhos. 24 horas, sentado, levantando, deitando, dormindo, sabe, na mesa. É preciso criar uma intimidade real. Não pode só criticar comportamento, irmãos. Não pode só apontar as falhas. A emoção precisa ser transmitida na relação. Eu vou dizer uma coisa para você: os pais precisam ser os melhores brinquedos dos filhos. A nutrição emocional é importante. Ter tempo de qualidade é importante. Uma criança precisa ter infância, ela precisa brincar. Não adianta você encher as agendas dos seus filhos: vou colocar na escola 12 horas integral para ficar inteligente, para aprender. Não adianta. Sabe, hoje uma criança de 7 anos tem mais informação do que um imperador romano na época. Eu não estou falando de conhecimento, eu estou falando de informação. Porque são informações
desacompanhadas de conhecimento. Tem mais informação, mas não tem estabilidade, não tem recursos para administrar essas informações. Por isso que os pais precisam impor limites. Tempo de tablet, tempo de celular, tempo de rede social. Sabe, 2 horas por dia é muito já. Nós falhamos. Se você não colocar limite, sabe o que vai acontecer? Eles vão desenvolver uma emoção viciante. Eles vão deixar de refletir na vida. Eles vão não vão conseguir olhar para dentro do seu próprio interior. Não vão conseguir contemplar o belo da vida. Mas em vez de nós apontarmos as falhas, nós deveríamos promover os acertos. Eu sei que ninguém aqui é perfeito. Eu disse que eu comecei essa pregação dizendo, para mim também. Por isso que nós precisamos promover os acertos hoje. E os nossos filhos, eles também têm acertos. Eles também têm atitudes inteligentes. E eu acredito que nós temos que pegar as atitudes inteligentes deles, os acertos deles e promover. Porque os pais que só criticam provocam timidez nos filhos, insegurança nos filhos. Precisamos nos tornar mais carismáticos, para que o filho tenha prazer de ouvir o pai, ouvir a mãe. Mas a pergunta é, quantos pais também estão doentes, pastor? Porque os filhos estão doentes, é verdade, isso daí é notório. São escravos do excesso de informação que o mundo hoje, o senhor Google hoje oferece. Mas a pergunta é, e os pais? Porque há muitos pais que também estão doentes, que reclamam de tudo e de todos, que não sabem ouvir não, que não sabem trabalhar as perdas da vida. São adultos, mas são adultos com idade emocional não desenvolvida. Sabe, para nós nos tornarmos verdadeiros mestres na vida dos nossos filhos, nós precisamos estar equilibrados emocionalmente. Ei, você tem que desligar o celular para ser pai. Mas muitos estão viciados e não conseguem se desconectar. Como é que vão ensinar os filhos? Outro dia eu estava com a Cíntia no hospital. Ela não estava bem, a gente foi para o hospital, já era tarde da noite. E ali no hospital estava só a gente, mais uma mulher e uma criança. E estava frio, estava o ar-condicionado ligado forte. E nós vimos uma cena que nos deixou chocados. A mãe da criança no celular. E a criança chorando, mãe, eu estou com frio. Mãe, eu estou com frio. A menina estava com uma blusinha assim, uma regatinha. E realmente ela estava com frio, o ar-condicionado estava forte. E ela chorando, mãe, eu estou com frio. E a mulher no celular e nada. E a menina, mãe, eu quero colo. Mãe, eu quero colo. E a mulher no celular e nada. Eu falei, gente, ela não vai fazer nada, não é possível. E a gente ficou observando aquilo. Quando de repente aquela mulher com muita violência pega aquela criança, põe sentada do lado dela com força e diz assim, fica quieta, senão eu vou te bater. E aí ela volta para o celular e continua, e a menina chorando. São pais doentes. Você acha que os filhos vão ser o quê? Saudáveis? Eles são os reflexos dos pais. Tire o celular de um jovem por um dia, para ver o que acontece. A dependência aparece. Você sabia que os smartphones cativam a emoção das pessoas? Isso foi provado cientificamente. Estimulam a velocidade de pensamento, gerando dependência psíquica. Aí você tira o celular da criança, do jovem, do adolescente, você vai ver a dependência aparecer. Ele fica ansioso, ele fica intolerante, fica com humor depressivo, fica com tédio e diz, não tem nada para fazer. Aí vai sair, tem que levar o carregador. Por quê? Porque vai levar, porque senão não tem nada para fazer. E relacionamentos de redes sociais são superficiais. A pessoa não se relaciona com ninguém, essa é a verdade. E pior, não se relaciona consigo mesmo.
O número de informação antes da internet, ela dobrava a cada 2 séculos no mundo. Hoje, a cada ano, a informação dobra. É muito rápido. E aí as pessoas vão ficando o quê? Imperativas. A mente superexcitada. Então isso faz com que a emoção se empobreça. A pessoa perde o amor. A pessoa não consegue mais amar, não consegue mais ter afeto, porque a mente está excessivamente acelerada e conectada a coisas superficiais. Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está aqui. Quem sabe o que é iniquidade? Muita gente pensa que é pecado, né? Iniquidade é o pecado, pastor. Não é não. É o pensamento, é o desejar, é a construção interior. Iniquidade é a vontade que está dentro de você. Ela só se torna pecado quando você consuma, quando você pratica. E por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o excesso de informação, o que acontece? O amor de muitos se esfria. Segundo Timóteo 3:1, Paulo diz: sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para com o próximo, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Não é isso que está acontecendo hoje? Você já parou para pensar o que faz um adolescente entrar numa escola armado e sair brincando de videogame, se vestir da roupa, usar todo o mecanismo do jogo, porque foi o que aconteceu em Suzano? Você já parou para pensar? E depois você vê nas redes sociais, os comentários nas redes sociais do menino que matou e morreu. Os amigos dizendo, devia ter matado mais. É isso aí. Apoiando, vibrando, dando total apoio para uma coisa absurda, horrenda. Onde está o sentimento? Ninguém mais tem sentimento. O ser humano em si, ele não se compadece dos que estão morrendo nas ruas, não se compadece dos que estão morrendo nos hospitais, nas drogas. Alguém bate no farol, no vidro do seu carro, no farol você fecha o vidro. O cara pede um dinheiro, você diz, quer usar droga, vagabundo. Não se colocamos no lugar da outra pessoa, não sentimos compaixão pela vida do outro. Por quê? Porque está cumprido as escrituras, sem afeto natural. Isso está afetando a igreja. Temos amigos virtuais, mas não se dá bom dia para o vizinho. Eu lembro quando a minha vovó morava no interior, minha tia, a gente ia para o interior, ela dizia, vai lá no vizinho, pega uma xícara de açúcar. E eu ia com a xícara, e o vizinho enchia de açúcar, e eu levava para ela. Irmão, hoje você não dá nem bom dia para o vizinho, nem conhece. Antigamente as pessoas diziam bom dia na rua, sem conhecer a pessoa, dia boa tarde. Hoje você não faz isso, por quê? Se você fizesse, vai, eu não sei, não conheço esse cara. Vai que é um psicopata, maluco. Então a gente já desconfia. Antes de botar o pé na rua, antes de olhar para as pessoas, a gente já tem uma desconfiança. Então a gente vive na retaguarda. E tudo isso porque não há mais afeto natural. Não temos dúvida que as doenças emocionais crescem por causa do mau funcionamento do ser humano. A falta de gestão de si mesmo. O descontrole de si mesmo. O homem perdeu a capacidade de gerir a própria vida. E alguém pode dizer, não pastor, o meu problema, eu tenho problemas emocionais, eu tenho depressão, eu tenho um monte de coisa, tenho ansiedade, mas é porque eu sofri muito na vida. Eu vivi experiências horríveis.
Cara, isso não é desculpa, porque experiências ruins todo mundo tem na vida. Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Eclesiastes 3:1 diz que debaixo do sol é um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Está falando do quê? De tempos difíceis, tempos ruins, tempos conflitais. Todos nós precisamos e passamos por tempos difíceis. E precisamos passar por tempos difíceis, tempos ruins, experiências ruins. Elas também nos moldam, nos forjam, nos ensinam a lidar com a capacidade poderosa que Deus nos deu de gerir a própria vida. O problema é que o pecado desconectou o homem de Deus, e agora o homem tem uma capacidade desordenada. A psiquiatria utiliza uma técnica para curar a ansiedade, e a técnica é trabalhar o eu. Quem tem problemas de depressão ou ansiedade já procurou um psicólogo ou um psiquiatra, eles vão receitar remédios, você vai tomar ansiolíticos, vai tomar uma par de coisa, mas não há cura com os ansiolíticos. Eles sempre vão trabalhar o eu, eles vão dar receitas para que você tente ter controle de si mesmo. E eles usam 4 bases fundamentais na técnica de curar o homem da ansiedade, e eu quero trabalhar essas 4 técnicas, só que dentro das escrituras sagradas. A primeira técnica é fazer com que o homem tenha capacidade de escolha e consciência crítica. Trabalhar na consciência do homem, que ele tem capacidade de escolha, e para isso ele tem que ter uma consciência crítica. Segundo, é fazer uma higiene mental todos os dias. Terceiro, é criticar cada pensamento perturbador que passa pela sua mente. É você duvidar de cada pensamento ruim que passa na sua cabeça. E por último, em quarto lugar, é se autodeterminar ao relaxamento. Não, eu preciso ficar zen. E eu não vou descartar a ciência, porque é uma capacidade de saber dada ao homem por Deus. Mas eu posso conectar a Deus toda a descoberta científica, e é isso, e essa é a mágica da mensagem nessa noite. Porque toda a escritura tem ligação com toda a descoberta científica. E a melhor forma de você descobrir como desenvolver a gestão do seu próprio eu, a gestão de si mesmo, é através da fé. E eu não estou falando de fé de pensamento positivo. Eu não estou falando de fé para mentalizar, dizer, eu acredito e vai acontecer, pronto. Não, eu não estou falando desse tipo de fé. Eu estou falando de fé na palavra, fé nos princípios de Deus, ter uma razão até para morrer pela fé, está entendendo? E isso é voltar ao princípio. Isso é voltar ao homem original que Deus criou antes da queda, antes do pecado. Isso significa voltar ao pertencimento. Isso significa voltar a ser governado por Deus. Porque você acha que Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Deus precisa gerir a nossa vida novamente. Quando Deus começar a governar a nossa vida novamente, nós teremos um controle poderoso sobre a gestão do nosso próprio eu. Colossenses 1:10, Paulo diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade e alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, capazes de participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho Jesus, o reino do seu amor. Ou seja, a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus é o resgate do homem caído, é o resgate do homem desconectado, é a conexão novamente do homem com Deus. Por isso que quando Jesus na cruz expirou, o véu do templo que separava o homem do lugar santíssimo, esse véu se rasgou de cima até embaixo, porque agora o homem tem acesso.
E um dia eu vou vir aqui pregar sobre esse véu que se rasgou, porque segundo a natureza da coisa, era impossível aquele véu ter se rasgado, porque era um véu muito grosso, feito de um pano inteiriço, que não tinha costura, não tinha falha para ele rasgar. Rasgou porque estava velho? Não. Rasgou porque tinha um símbolo profético, um apontamento profético. Deus estava dizendo agora: o homem tem acesso a uma conexão com o Criador, porque Jesus nos transportou das trevas e nos trouxe ao reino do Filho do seu amor. Aleluia! Glória a Deus! No versículo 14 ele diz: em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual Deus é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e que há na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Está entendendo que a única forma do meu eu dominar saudavelmente, do meu eu governar a gestão das minhas emoções, eu ter gestão da minha vida, é voltar ao pertencimento, é voltar ao homem original que Deus criou, voltar à conexão com Deus. Perceba que o versículo 17 diz que tudo foi criado por ele e para ele. O versículo 16 diz que nele foram criadas todas as coisas. Não só foram criadas por ele e para ele, mas foram criadas nele. Onde é que eu tenho que estar? Nele. Aleluia. Porque todas as coisas nele subsistem. O que é subsistência? É continuar existindo. Subsistir é continuar existindo. E nele todas as coisas continuam existindo. Não há morte. A vida eterna. Quem quer vida eterna? Irmão, quem quer salvação no reino de Deus? Cara, você está numa igreja por causa disso, você crê nisso. Só que você só pode ter vida eterna se você estiver conectado nele, porque nele todas as coisas subsistem. No versículo 20 diz: porque ele, havendo feito a paz, ele fez a paz pelo sangue da cruz, e por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Ele reconciliou na cruz todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. É a volta, é o caminho da volta ao princípio, à origem da criação, onde o pecado desconectou, a cruz conectou novamente todas as coisas nele. E eu quero utilizar as mesmas teses da psiquiatria sobre a gestão do eu, para trazer uma receita aqui para você trabalhar a ansiedade e ter domínio próprio, irmão, ter controle, ter gestão de si mesmo. A primeira tese é ter capacidade de escolha e consciência crítica. O Evangelho nos ensina a ter capacidade de escolha e consciência crítica. Mas eu acredito que por mais que os homens se esforcem a seguir essa tese dentro da psiquiatria, eu acredito que nós só temos êxito dentro desses fundamentos se passarmos por uma verdadeira conversão. Coisas que os psiquiatras não sabem, que o psicólogo não entende, mas a palavra que é rica. Irmãos, Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é o quê? Amor, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, temperança, sabe, ter gestão de si mesmo, ter autocontrole, ter uma consciência de escolha, saber separar o certo do errado. Quem consegue fazer isso? Alguém que está caminhando debaixo dos frutos do Espírito, aqueles que crucificaram a sua carne, as suas paixões e as suas concupiscências em Cristo. Você não tem gestão de si, você não tem consciência de escolha, se você não voltar a pertencer, se não caminhar debaixo dos frutos do Espírito.
Quantos aqui já fizeram escolhas ruins e se arrependeram depois? Sabe, se eu pudesse voltar atrás, não teria feito. Mas a verdade é que sem Deus você teria feito de novo. Porque nós não temos essa gestão, essa capacidade de separar o bem e o mal. Nós somos levados por sentimentos e emoções momentâneas. Momentos de tristeza, momentos de euforia, momentos de alegria, momentos que vêm e momentos que passam. Não temos gestão de si mesmo. A segunda tese diz que o homem deve fazer uma higiene mental todos os dias. Todos os dias eu tenho que parar e fazer uma limpeza nos meus pensamentos. Pensar em tudo que está acontecendo à minha volta e refletir se isso está certo, se isso está errado, se eu devo ou se eu não devo cumprir. E eu acho uma coisa válida a ser feita, porque assim como a gente toma banho todo dia, alguém toma banho aqui todo dia? Hã? Quem toma banho todo dia, gente? Deixa eu ver. Tem gente que não toma, né? Tem gente que é 2, 3 dias sem tomar banho. Aí cheira a cebolinha, né? Mas a gente toma banho todo dia, por quê? Por que tem que tomar banho todo dia? Ora, porque senão vai cheirar cebolinha. Vai ficar grudando cascão, não é verdade? Então você tem que tomar banho. Escovar os dentes, todo mundo escova os dentes todo dia aqui? 3 vezes no mínimo, né? No mínimo, por dia. Tem gente que não escova, não é verdade? Tem gente que passa 2, 3 dias sem escovar o dente, tem uma crosta dentro da sua boca. Horrível. Tem bafo de onça, e ele não vê. Mas todo mundo que chega perto, credo. Mas quem escova os dentes todo dia entende a necessidade da higiene. Fazer uma limpeza mental todos os dias também é necessário. Autoanalisar o interior é uma ordem bíblica. Mas buscar isso na ótica de Deus, debaixo da ordenança de Deus. Romanos 7:21, Paulo diz assim: eu acho esta lei em mim, que eu querendo fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Se eu não analisar o meu alto interior, eu não tenho controle. Porque o exterior quer o mal, o interior quer o bem. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 4,16: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente, não atentamos nós às coisas que se veem, mas às coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Cara, presta atenção, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que quando há uma renovação interior, você tem uma resposta para o exterior. Não tem depressão aqui fora, não tem medo aqui fora, não tem insegurança aqui fora, não tem ansiedade aqui fora, porque aqui dentro se renova. E quando aqui dentro se renova, aqui fora é só uma leve, uma momentânea tribulação que vai passar, porque os meus olhos estão nas coisas eternas, naquilo que não se vê, não no que se vê, porque o que se vê passa, o que não se vê, as promessas são eternas. A fé é a maior gestor da emoção, é o maior gestor do ser humano. Nós devemos fazer uma autoanálise dos pensamentos, pensar se os nossos negócios estão certos, se as reações que devemos ter diante das contrariedades está certa. Será que eu estou certo brigando? Em cada situação diante dos nossos olhos, todos os dias você tem que parar e pensar, refletir, fazer uma limpeza mental. Por que eu tenho que me irritar com esse cara que está buzinando atrás de mim? Por quê? Pensa. Porque é um folgado brigando atrás. Não, você não conhece o cara. Você não sabe o que a pessoa está passando. Você não sabe.
Você não conhece a história dessa pessoa. Ninguém é do jeito que é à toa, gente. Essa pessoa tem problemas seríssimos, mas a gente não tem capacidade de se colocar no lugar do outro, não temos tolerância com os outros. E aí o que acontece? Somos afetados e somos atingidos pelo outro. Por que eu devo responder o ofensor com ofensa? Será que a gente consegue parar para pensar, fazer uma limpeza mental e dizer assim, peraí, 3 minutos, 3 segundos, dá uma paradinha, dá uma respiradinha, e você está com vontade de soltar os cachorros, e aí você para e pensa, por que eu devo responder o ofensor com ofensa do mesmo jeito? Você sabia que se ofender é uma escolha sua? Não, pastor, me ofenderam, mas é escolha sua se ofender. A ofensa pode não ser nada para você, depende da sua escolha. Quem decide isso é você, cara, você é o gestor da sua própria vida. E aí nós deveríamos parar e pensar e dizer, o que Jesus faria? Já assistiu aquele filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quem não assistiu, cara, vai assistir esse filme, é muito top. Em Seus Passos, o que faria Jesus? A gente tem que parar e pensar assim, peraí, o que Jesus faria? Eu vou fazer exatamente igual, porque quando você conhece as Escrituras, o caráter de Jesus, e aí você para e pensa, não, peraí, Jesus, cara, você é muito louco, porque é impossível fazer isso só orando. Dar outra face, dar a capa, a túnica, andar a 2ª milha. Mas é o nosso desafio. Cara, eu vou dizer uma coisa para você, responder para a vida, olhando para a eternidade, é viver na terra como se fosse no céu. E essa é a ordenança, é aqui na terra como no céu. Mas para isso acontecer, eu tenho que responder para a vida, olhando para a eternidade. Eu vou responder para a ofensa, olhando para a eternidade. Eu vou responder para a mágoa, olhando para a eternidade. Eu vou responder para a pessoa que puxou meu tapete, olhando para a eternidade. Está entendendo? Terceira tese. A psiquiatria diz que o homem tem que criticar os pensamentos perturbadores. A psiquiatria diz que ele tem que duvidar das falsas crenças que passam pela sua mente. Porque a nossa natureza caída vai tentar dizer para você um monte de coisas horríveis. Vai nascer o medo, vai nascer a dúvida, vai nascer a insegurança, vai nascer a desconfiança, porque tudo isso são sinais de uma pessoa separada de Deus. Efésios 4:22, Paulo diz que no trato do passado vos despojei do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Eu disse aqui o que é concupiscência? É o que passa pela sua cabeça. A Bíblia está dizendo, olha só como a psicologia, a psiquiatria está na Bíblia. A palavra de Deus está dizendo que nós que nos convertemos devemos nos despojar do homem velho do passado que se corrompia através da concupiscência do engano, ou seja, do pensamento enganoso, do pensamento que nos engana. Aí ele diz no versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Vos renoveis aonde? No espírito da vossa mente, na arte de pensar, pensar a partir de Deus, pensar pelo Espírito Santo, pensar conectado em Deus. Então vos revistais de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Uau! Vamos viver a vontade de Deus assim. A natureza desconectada do Criador, ela tem uma mente que tenta se proteger. A mente tenta se proteger criando falsos conceitos. E são conceitos que os fazem recuar. A frustração é um recuo. A decepção é um recuo. A desconfiança é um recuo. Alguém que já sofreu sentimentalmente, e aí você não consegue mais se relacionar emocionalmente com outra pessoa. Você tem medo. Você tem medo de se relacionar de novo e sofrer as mesmas coisas que você sofreu no primeiro relacionamento. O que é isso? Isso é um sistema de defesa na mente,
que gerou um sistema de defesa emocional, uma confusão psicológica dentro do seu interior, que não é saudável, e que está tentando defender você se recuando. São mecanismos de proteção desconfigurado. Ela destrói o emocional no lugar de proteger. Eu vou falar uma coisa para você, irmão, você que tem esses sintomas dentro de você. Chegar no pódio da vida, sem dores, sem fracassos, é como ter uma vitória sem glória. Para você chegar no pódio da vida, você vai ter que passar por fracassos primeiro, meu irmão. Já viu aqueles lutadores de boxe, de MMA? Cara, ninguém é vencedor sem primeiro perder, muitas vezes. Ninguém bate sem primeiro apanhar, muitas vezes. Antes do cara se tornar um campeão mundial, ele vai ter que perder muito, vai ter que apanhar muito. E sabe de uma coisa? Quanto mais ele apanha, mais ele aprende como se desviar, mais ele aprende como se controlar, mais ele aprende como se manter em pé no ringue, mais ele aprende a como criar resistência. Quanto mais ele perde, quanto mais ele apanha, mais ele funciona. Porque não é o quanto você bate, é o quanto você suporta. Quem já assistiu Rock Balboa? Não é? É o quanto você aguenta apanhar. Isso é o que define o homem. Nós precisamos aprender a ter gestão de nós mesmos. Lembra de Josué e Caleb? Os dois caras que tinham fé para possuir a terra prometida. Porque o restante espiou a terra, voltou dizendo: a terra tem gigante, tem filho de gigante, os alequinos, os jebuseus, os ferezeus, tudo quanto é eu está ali. É terra que consome os moradores. Nós somos como gafanhotos aos seus próprios olhos. Estou fora, não dá para mim. Caleb disse: não, irmãos, sejamos fortes e animosamente vamos entrar e vamos possuir a terra por herança. O cara estava cheio de confiança, de fé. O povo entrou? Não. Por causa da incredulidade daquela maioria. Ficaram 40 anos no deserto. Mas o Caleb continuou o mesmo. E a Bíblia diz que depois que passou o tempo, e Deus levanta Josué, e eles possuem a terra por herança, a Bíblia diz que 45 anos depois, lá estava Caleb, dizendo: Senhor, eu tenho a mesma força para entrar e para sair, para guerrear e para lutar, e eu continuo o mesmo. Não é porque se passaram 45 anos, eu estou aqui com a mesma garra, com a mesma disposição de guerrear, de enfrentar e de lutar, e ele recebeu a terra por herança. Aleluia. Quer saber de uma coisa? Casamento para toda a vida depende muito da gestão emocional do próprio eu. Você não terá um casamento para toda a vida se você não tiver gestão de si mesmo. Lembra que eu falei aqui esses dias sobre ser solteiro? Que para você casar tem que primeiro ser solteiro. Quem namora aqui? Deixa eu ver, dá um sinal com a mão aqui, os namorados, namorido. A pergunta é: você namora com alguém que é solteiro? A pergunta é: você é solteira? Lógico, pastor. Não, você não está entendendo. Ser inteiro é ser solteiro. Porque você pode estar casado com ninguém, mas você está casado com os seus medos, casado com as suas frustrações. E eu não sugiro que ninguém case com alguém casado com suas ansiedades e frustrações. A palavra solteiro não foi criada para pessoas que não têm relacionamento afetivo. Essa palavra era usada para soldados de guerra, soldados desprendidos que davam a sua vida na batalha, eram chamados de solteiros. Depois isso foi adequado a casais. A pessoas sem relacionamento afetivo. Mas antes era usada para alguém que tinha uma identidade intacta, alguém que sabia o que estava fazendo, alguém que estava dando a vida dele pela causa, alguém que estava acreditando em algo maior do que a própria vida. Isso é ser solteiro. Case com alguém que acredita em algo maior do que ele mesmo, que tem gestão de si mesmo, que sabe para onde está vindo,
que sabe qual caminho vai trilhar, que sabe decidir a vida, porque alguém que é escravo emocional vai tornar você um codependente da sua escravidão, e você 2 doentes no lugar de ser um doente. Casamento para toda a vida depende da gestão emocional de si mesmo. Irmãos, hoje no mundo o divórcio atingiu mais de 50% da população no mundo. Sabe por quê? Porque perdoar, suportar a fraqueza do outro, se reinventar diante das dores, independente das frustrações que aconteçam dentro de um ambiente relacional, nós precisamos aprender a nos reinventar, se levantar, passar por cima, perdoar, reconstruir o que parece estar perdido. Mas isso exige expulsar sentimentos perturbadores de dentro de você. Isso exige expulsar de dentro de você a dúvida, a falsa afirmação do seu ego, porque o seu ego vai dizer, ela não te valoriza. O seu ego vai dizer, ele te desrespeita, ele não te elogia. O seu ego vai encontrar um monte de coisas, de argumentos para você se distanciar do outro afetivamente. São as falsas afirmações, são os pensamentos perturbadores que vão tentar desconstruir em você algo que deveria ser para sempre segundo o propósito de Deus. Por isso que isso exige uma renovação do espírito, da mente. Pensar diferente, pensar de acordo com Deus, pensar dirigido pelos frutos do Espírito. Aleluia. O último conceito dado pela psiquiatria para o controle do próprio eu: se autodeterminar ao relaxamento. Esse conceito sugere que o homem deve buscar ser feliz com ele mesmo, tipo curtir não fazer nada. Desfrutar do silêncio interior é expulsar a ansiedade. Quem tem dificuldade de não fazer nada, ficar assim em silêncio, irmão, não tem melhor coisa do que você sentar no trono da caixinha do nada e ali ficar, sem pensar, sem responsabilidade, sem pensar na dívida de amanhã, sem pensar nas correrias da vida, se desligar e ficar assim, tendo um encontro com o seu interior, olhando para dentro de si mesmo. Esse é o conceito, porque isso expulsa a ansiedade. Agora, irmão, se você não consegue ser feliz com você mesmo, isso é porque tem algo errado com você. Sabia? Se você precisa de um subterfúgio, de um estímulo, não, se eu não tiver um celular na mão, cara, eu não sei, eu fico acelerado, eu fico, começa a dar até tremedeira assim, né? Cadê meu celular? Não é? O celular é roubado, o cara está endividado, ele não pode, mas ele dá um jeito, faz uma dívida e compra outro. Não fica sem de jeito nenhum, porque é viciado. Irmão, a única forma de você fazer esse auto-relaxamento com propriedade é adorando a Deus. Não tem forma melhor do que você curtir o nada adorando a Deus. Lembra da Maria? Sentava nos pezão de Jesus lá e ficava olhando para Jesus, apaixonada por ele. Uau! E aí a Marta dizia assim, Senhor, tu não te importa que a minha irmã aí não faz nada. E Jesus disse, Marta, você é ansiosa demais. Maria não, Maria preferiu a melhor parte. Tá ligado? Ficar sem fazer nada tem que ser nos pés de Jesus. Colossenses 1:20, Paulo diz, o que havendo ele feito a paz, pelo sangue da cruz, reconciliou com ele mesmo todas as coisas. Quem é que fez a paz? Quem quer paz aqui, irmão? Quem gosta de paz? Quem quer paz? Mas quem é que fez a paz? Jesus. Ele fez a paz de que forma? Através da reconciliação no sangue pela cruz.
E agora Ele reconciliou com Ele todas as coisas. Para mim ter paz, eu tenho que voltar a Ele, me conectar nele novamente. Filipenses 4:6, a Bíblia diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Então a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos sentimentos, os vossos pensamentos e o vosso coração. A paz de Deus guardará os meus pensamentos. Maravilha. Uau. Está entendendo? Quem lembra da mensagem semana passada? Que a Marta vai na frente. Jesus está vindo no velório de 4 dias, que o Lázaro já está cheirando mal. E a Marta, ansiosa, não espera Jesus chegar, e ela vai atrás. Só para dizer na cara de Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É culpa sua. E Jesus disse: Ele há de ressuscitar no último dia. Não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda esteja morto, viverá. Ela creu? Não. Tanto não creu que foi para casa perturbar Maria, dizer: Maria, vem cá em particular, porque era uma mentira. Maria, Jesus está chamando você, vai lá fazer mais uma pressão psicológica. Só que a Maria faz o quê? Ela vai para os pés. Ela corre até Jesus, mas ela vai direto para os pés adorar. E ela diz a mesma frase. Às vezes a mesma frase tem uma entonação diferente. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, eu tenho certeza que meu irmão não teria morrido. Tipo assim, meu irmão escolheu morrer bem quando o Senhor não estava aqui. Não era cobrança. Ela adorou. Sabe por quê? Porque a ansiedade gera cobrança. Agora, irmãos, quem tem paz interior tem conformidade. Não deu certo? A gente vai tentar de novo. Tranquilo. Sabe, eu não vou comprimir o meu interior. A gente sofre, a gente sente, mas a gente tem domínio. Essa leve e momentânea tribulação passa. Sabe, 7 lições para você vencer a ansiedade. Viva livre de especulações. Viva livre de desconfianças ou ressentimento. Não seja uma pessoa assim. Pare de olhar para as pessoas com autocrítica, dizendo: esse cara não sei não. Cuidado. Pare de ser assim. Evite também viver no passado. Pare de olhar para trás, as dores antigas, as frustrações antigas. 3. Não perca tempo e nem energia com aquilo que você não pode mudar. Você não pode mudar, não perca tempo com isso. 4, se você viveu momentos injustos da sua vida, não permita que a autopiedade te domine. Não viva a sua vida inteira dizendo: eu sou um coitadinho miserável. Esquece isso, bola para frente, vira a página, Deus é com você. 5, cultive o amor, cultive o humor, a alegria, a compaixão, a lealdade, a humildade das pessoas. Cultive isso, gente. Cultive isso nas pessoas. Sabe, as pessoas têm defeitos, mas elas também têm qualidades. Também têm muitas e muitas qualidades. Isso, olha, no casamento, receita para você. Você já tentou mudar alguém? Quem tenta mudar o outro? Não dá certo, piora. Você nunca vai conseguir mudar uma pessoa, gente. A única forma de você mudar uma pessoa é mudando você mesmo. Porque quando você muda, o outro muda por você. Então, ter cobrança da vida do outro, não vai mudar. Eu vou dar uma dica para você que quer mudar o seu esposo, ou você que quer mudar a sua esposa. Elogie. Na hora que ele acertar, irmã, quando ele acertar, faça questão de ressaltar. Seu marido é desorganizado. Quando ele organizar qualquer coisinha na vida dele, ele diz: meu amor, como você é organizado. Obrigado por você ser o amor da minha vida, o homem mais organizado do mundo. Aí ele vai olhar para você assim, o peito vai inchar assim, porque o homem tem essa coisa, viu? Está na masculinidade do homem de ser o provedor. O homem precisa disso. O homem precisa do respeito, da honra,
da mulher. Quando a mulher dá isso a ele vira um leão para defender, para fazer, para cumprir, para exercer. Sabia? Ah, quer ver? Na frente dos outros, faz isso na frente dos outros. Comenta dele na frente de alguém e fala assim, meu marido é. Aí ele olha você falando dele e fala, ó. Aí quando ele tiver que ser organizado, a janela mental dele vai lembrar, ela disse que eu sou organizado. Peraí que eu vou organizar. Ele faz porque você disse. Porque você promoveu nele isso. Pegou a dica? A Bíblia diz que a língua tem poder de fazer o bem e de fazer o mal, de dar vida ou da morte. O que a gente fala promove no outro. A mesma coisa são palavras de morte. Essa semana, acho que foi ontem ou anteontem, a Cíntia ouviu lá da janela do quarto a vizinha de trás gritando com a filha, dizendo, desgraçada, você não presta, você nunca vai ser feliz. E dizia palavras tão pesadas para a filha. Você é um peso. São coisas, irmãos, que marcam, são coisas que ficam na memória, que permanecem na memória. Pessoas que já passaram por isso sabem do que eu estou falando, porque isso veio a você nesse momento. Se você já ouviu palavras agressivas, e às vezes o abuso emocional é pior do que o abuso agressivo. Às vezes é pior, irmão, ouvir coisas de pessoas que você ama, que machucam, que maltratam, que criam feridas internas, do que se você tivesse tomado uma surra. Isso causa uma frustração, isso causa um arrombo interior, uma destruição emocional tão grande, tão profunda. Perceba que o que a gente diz, tanto cura quanto destrói, tanto promove conserto, mudança, transformação, quanto promove destruição. Aleluia. Sétimo, e eu encerro. Encontre algo maior do que você mesmo para acreditar. Quem? Jesus. Acredite, cara, nele. Ter um motivo para morrer, ter uma razão para viver, e ter um motivo para morrer, é ter algo maior do que você para acreditar. Acredite no Evangelho, acredite na palavra de Deus. A Bíblia não é religião, a Bíblia é um manual de vida, é o livro mais poderoso que existe, e é tão poderoso que cada livro foi escrito em épocas diferentes. Não foi escrito de uma vez só, em épocas diferentes, e eles se interligam, eles se confirmam. Há profecias que se cumpriram em Mateus, que estão lá em Isaías. Há profecias que se cumpriram lá em Gênesis, que se cumpriram lá na cruz do Calvário. Sabe, a palavra de Deus aponta para Jesus, desde o início até o fim em Apocalipse, e foram escritas por pessoas diferentes, em épocas diferentes, gerações diferentes. E está aqui, vivo ainda, porque não é um livro, é a boca de Deus, é a palavra viva, é a inspiração do Espírito, que quer governar a nossa mente, que quer construir em nós, aleluia, o término da construção, daquilo que Deus iniciou lá atrás, quando formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Acredite na palavra de Deus, acredite nas Escrituras. Entregue-se a um relacionamento com Jesus. Viva uma vida profunda com Jesus. Atreva-se a orar. Dobre o seu joelho em casa todos os dias. Desenvolva a intimidade com Deus. Arranque tudo aquilo que está roubando você disso. Cara, você vai ter domínio próprio. Não permita que a ansiedade faça de você um escravo do seu próprio eu. Não permita que as prisões internas, as cadeias mentais te sufoquem todos os dias da sua vida. Você não nasceu para ser depressivo, você não nasceu para ser cativo de si mesmo.
O Espírito Santo está aqui nessa noite para te levantar, para te ajudar, para pegar nas suas mãos, como um pai pega na mão de um filho para atravessar a rua. Deus está aqui nessa noite para dizer para você: eu sou contigo. A palavra mais peculiar de Deus na Bíblia é: eu sou contigo. Deus está dizendo para você nessa noite: eu sou contigo, eu te tomo pela tua mão direita, eu irei adiante de ti e quebrarei as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, para que tu saiba que eu sou o Senhor da sua vida. Deus é Pai, Deus é Pai, Ele te ama. Você só precisa confiar nele, entregar-se totalmente a Ele. Que não haja timidez na sua fé, que não haja mais medo, que não haja mais esse recuar na sua vida. Não ande para trás, não tente se proteger, ande para frente. Deus é o seu escudo, é a sua fortaleza, é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é suficientemente o protetor do seu coração, da sua mente, do seu estado emocional, da sua vida. Acredite nisso, por favor. Aleluia, fica de pé. Andorou. Meu Deus, nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos e adore.